Olá galera, tudo bem? Aqui Marcos Roberto, PSD Design. Então vamos começar a nossa terceira aula do curso Studio Max. No menu lateral, direito. Hoje a gente vai ver, então na segunda aula a gente teve Standard Primitives e hoje a gente vai ver Extend Primitives. Então aqui o primeiro desenho que tem, a opção Edra. Nessa Edra, eu tenho várias configurações aqui. Star, tenho parâmetros, parâmetros onde eu posso fazer várias edições e várias outras opções. Chamfer Box, diferente do box, o Chamfer Box ele tem um chanfro, que é os cantos arredondados, e nas configurações eu posso também tá deixando ele com formato quadrado, Então tenho também as configurações de medida, os parâmetros de medida, altura, largura, certo? Hoje a gente vai ver também os segmentos, Logo mais eu vou estar mostrando isso aqui também para vocês. A terceira é o Oil Tank. Também tem as configurações de medida, os segmentos de altura, os sides, que a gente já viu na aula anterior, ele dá o aspecto arredondado para o objeto, e várias outras configurações. Não tem segredo, esse também possui o Slice On, Então é só vir e mexendo ali nessas configurações que a gente aprende facilmente. Então praticamente todos é os mesmos recursos, Eu quero ganhar tempo também, então eu vou fazer uma breve explicação só de cada um deles, mostrar e aqui para mostrar também as configurações, os parâmetros, Que isso tudo, pessoal, é você conhecendo ali como se faz, é chegar e mexer, vir no Extend Primitives e mexer neles que você vai acabar aprendendo, Beleza? Olha só, uma figura, interessante. O prisma é um prisma, Um prisma também vai ter a parte de configurações, tudo certinho. Isso facilita se a pessoa quer projetar, projetar algo diferente, no Studio Max. Torres, esse bem interessante também, como se fosse uma estrutura infinita, Também na configuração tem toda a parte de configuração da espessura, do tamanho, enfim, várias configurações aqui. Isso tudo eu vou deixar para que vocês treinem em casa, Chanfre cilindro, diferente do cilindro, esse tem um chanfro, Então ele vai ter um chanfro nas extremidades, superior e inferior.
E toda a configuração também, né? Aqui eu posso, no fillet segs, eu posso tipo deixar esse chanfro arredondado, né? Beleza? É como se ele colocasse segmentos para arredondar a estrutura, né? Então fica uma coisa bem, um acabamento bem perfeito, né? Uma cápsula, né? Como se fosse uma cápsula de comprimido, né? É interessante também. Ó, se daqui a pouco precisar de uma estrutura assim, é só utilizar a cápsula, né? Esse L-Extend aqui eu sempre tipo utilizo bastante nos projetos, porque a gente ganha tempo com essas estruturas em L, né? Módulos de móveis, né? Você ganha tempo fazendo isso aqui, ou até mesmo uma estrutura de cenário, né? Então, olha só, já tem um cenário aqui, ó, como se fosse um mini cenário, né? Então é bem interessante também, não tem segredo, né? E o último aqui é essa estruturinha aqui, que ela parece tipo vamos supor assim que fosse um cano ondulado, né? Uma estrutura de cano ondulado. E aqui no painel modificar, né? Ele tem várias configurações, né? Da estrutura do sistema ali. Bem interessante, né, pessoal? Mas assim, para a aula não ficar só em produzir extend primitives, eu quero passar um outro detalhe, e também utilizando standard primitives, né? Então eu vou pegar um box aqui, Na aula passada eu falei que eu ia explicar um pouco dos segmentos aqui, né? Segmentos. Para que servem esses segmentos, né? Então assim, a utilidade é na parte de modelagem, né? Na próxima aula a gente vai ter os modificadores, tá? Lista de modificadores. Então assim, ó, eu vou explicar esse bend aqui, ó. Então, o bend, o que ele faz? Uma curvatura no objeto. Olha só. Ele faz uma curvatura no objeto. Então, como eu falei, os segmentos, essa curvatura depende dos segmentos. Então, na parte de modelagem, né? Então, se eu vim aqui no meu box, ó, note que aqui nessa janelinha ele mostra no painel modificar, né, na janelinha aqui, ele mostra como se fosse uma raiz do teu projeto, né? Então tem um box e o bend está inserido nele, certo? Se eu quiser tirar esse bend, eu só clico no olhinho, pronto, ó, desabilita o bend. É como se ele o desabilitasse, né? Então não há necessidade de excluir ele, né? E dentro dessa setinha tem a parte a edição dos modificadores, né? Se eu quiser também mover eles, né? Mover ele para outro ponto de centro, né? Então isso também é possível, ó. Usei um outro ponto de centro, ó. Certo? Mas voltando aqui para os segmentos, ó, ele está dando essa curvatura justamente porque tem os segmentos de altura. Se eu botar um aqui, ele não vai ter, ó, ele não vai conseguir, porque o 3D ele depende dos segmentos para fazer tudo que é arredondado, certo? Então esses segmentos é justamente para fazer essa parte, ó, arredondada, ó. Olha só, se eu boto um, ele já dá mais um ponto aqui no meio, né?
Se eu boto 2, ó, eu vou colocar aqui em wireframe para vocês verem o que acontece, ó. Então ele cria esses segmentos, né, no desenho, ó. E isso vai deixando o objeto mais arredondado. Certo, pessoal? Então o bend, toda vez que vocês precisar fazer uma curvatura em um objeto, não precisa ser, não é somente no box, tá? Eu vou usar aqui, ó, um tubo. Vou usar um tubo e vou fazer a mesma coisa aqui, vem? Ó, note que o tubo já vem com alguns segmentos, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, copiar esse bend, copiar e colar aqui. Olha só, ele faz a cópia daquele para cá. Olha só. Um outro recurso muito interessante no Max é o seguinte: ele trabalha com hierarquia, certo? Ou seja, quando você faz uma cópia de um objeto, ele passa as propriedades de pai para filho, certo? E eu tenho algumas opções, quer ver? Eu vou fazer uma cópia aqui desse box. Então, olha só, em instância ele vai manter a hierarquia, ou seja, a próxima cópia, se eu deixar instância, ele vai manter a hierarquia para o próximo objeto. Então eu vou deixar como instância para vocês entenderem. Então eu mantive a hierarquia desse objeto, certo? Agora eu vou vir aqui nesse box e eu vou digitar aqui a altura. Olha só. Todos os dois box modificam, por quê? Porque ele é como se fosse uma cópia gêmea do pai dele, certo? Então ele mantém a hierarquia. Se eu fazer uma cópia, explicando melhor aqui. Por que eu faria isso? Vamos supor que você vai fazer uma cerca, e essa cerca vai conter muitos objetos iguais, similares, né? Então você vai usar uma instância, porque se lá no futuro você precisar mudar a altura da cerca, todos os objetos vão mudar simultaneamente, você não vai precisar fazer um por um, certo? Então você vai ganhar aquele tempo do que você ter que fazer um por um, né? Vamos supor que aqui fosse 2 pilares, ó. Então mudando um, e agora eu precisasse, o cliente, por exemplo, pediu assim: Marcos, eu quero que esse pilar fique com 1,20. Então eu iria vir aqui na altura, eu iria colocar com 1,20 e pronto, os 2 pilares já iam estar editados. Eu não ia precisar fazer um por um, né? Até quando é 2, beleza, é perfeito, você vai ali e altera. Mas se for 50 pilares, né? Então iria dar uma trabalheira ter que editar um por um, né? Certo? Se eu mantenho na cópia, eu utilizo aqui, tá, o Ctrl V no teclado, ele faz a cópia, ele abre a janelinha de cópia, tá? Mas eu posso vir aqui também no caso eu falei cópia, mas aqui no programa ele está clone, né? Que não muda muito, né? Certo? Aqui também no título utiliza clone, né? Mas aqui na configuração do objeto ele está cópia, tá? Então eu vou fazer uma outra cópia, só que agora eu não vou utilizar o instância, eu vou utilizar o cópia, certo? O cópia ele não mantém a configuração de hierarquia, ou seja, se eu vim aqui editar esses, ou esse mesmo, né? Se eu editar a altura aqui, olha só, vou editar a altura, ele não vai passar a mesma altura para os demais, porque ele não tem a hierarquia de pai para filho. Certo, pessoal? E um outro modificador bem interessante
que a gente vai ver também mais aprofundado nas próximas aulas e que eu acho muito útil, quando a gente partir para o segundo submenu do painel criar, a gente vai trabalhar com linhas, certo? Então eu vou fazer aqui uma demonstração bem rapidinho para vocês entenderem o que esse modificador ele é capaz de fazer. Ele é como se fosse um torno no Max. Ele faz uma simulação de torno, tá? Então eu só crio o objeto que eu quero tornear, eu venho no modificador de lista e eu seleciono o layer, que aqui falando português, né, tá latte, mas seria layer, né? Beleza? Então olha só, ele pegou aquele objeto e torneou. Só que eu tenho outras configurações no painel modificar, onde que eu posso melhorar esse formato. Ó. Ele estava no mínimo aqui configurado, ó, ou no centro. Eu coloco no máximo, ele vai pegar aquela forma que eu desenhei e vai tornear no Max. Então é um filtro muito interessante. Só com esse filtro eu consigo fazer muitos objetos. Olha só, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma taça, certo? Só que uma taça você tem que entender o seguinte, que ela tem a parte que ela é aberta, né? Então eu vou fazer aqui simbolicamente, né, pessoal? Assim, algo bem só para mesmo vocês terem o entendimento do funcionamento. Depois vocês aperfeiçoam a coisa, né? Então, no caso de uma taça, tem a parte aberta, né? Que é essa parte aqui, né? Então, o perfil de uma taça ou de uma caneca, né? E eu aplico aqui o modificador layer, certo? Ele sempre pega como base aqui o mínimo, o centro, né? Então eu vou colocar sempre no máximo, ó. Então é como se eu tivesse feito uma taça, ó, né? Note que a parte de circunferência está configurado com bem poucos segmentos, né? Então o que eu tenho que fazer? Segmentos, eu tenho que aumentar, ó, pelo menos colocar uns 50, né? Para ficar um arredondamento mais perfeito, ó, mais refinado, né? Certo, pessoal? É claro que isso daqui é apenas uma sugestão rápida, né, pessoal? Lógico que se fosse para mim fazer uma taça, eu iria pegar uma foto, eu iria desenhar o perfil daquela foto por cima, né? Eu iria jogar aqui no Max e iria ficar uma taça perfeita com aquele formato da taça, né? Então eu falo também para sugerir isso para vocês, né? Como que eu faria, né? Que nas próximas aulas também vai ter tudo isso explicado, né? Beleza, pessoal? Então hoje, essa seria a aula de hoje, a terceira aula do Max, né? Do curso de Max. A gente está fazendo esses cursos mesmo para transmitir conhecimento, né? Mas toda ajuda é bem-vinda, né? Então eu sempre peço que, se vocês quiserem ajudar a gente a manter esse trabalho gratuito, comprar um produto nosso, né? A gente vai desenvolver um produto para vocês com altíssima qualidade. A nossa agência já está desde 2008 no mercado. Então acesse a nossa loja apsd.com.br ou também nos ajude a divulgar para os seus amigos, né? Nas redes sociais. Porque assim, tudo isso acaba fortalecendo o nosso trabalho, né? Se a gente tem um faturamento bom com o nosso trabalho, é claro que esses cursos a gente pode estar disponibilizando tudo gratuitamente também, né? Como uma forma de reconhecer, né? Então siga-nos no nosso canal no YouTube, né? Procure lá, Agência PSD. Toda semana vai ter vídeos novos, né? Por enquanto a gente está pensando em fazer 3 por semana, mas com certeza isso vai aumentar, né? Beleza, pessoal? Ajude e fortaleça o nosso trabalho aí. Grande abraço, Deus abençoe a todos.